mas qualquer dia eu posso lhe explicar com mais detalhe todo esse funcionamento. Claro, claro. Então, o Exu é natural que ele evolui, né? Assim como a alma humana evolui, o Exu também evolui conforme os trabalhos que ele vai fazendo, a luz que ele vai acumulando para si. Perfeito. É assim? Então tá. E a palavra Exu pagão, o senhor se relaciona de alguma maneira com essa palavra ou não faz parte? Como é que é? Exu pagão é aquele Exu que está no início de carreira, seu cabra. Entendi. Início de carreira. E é aquele que não sabe discernir o que é o bem e o que é o mal, ele faz o que o consulente pedir. Isso, obviamente, dependendo de qual local ele cai para trabalhar também. Porque se o médium dele escolhe um local que não pratica nenhuma função negativa para a vida das pessoas, esse Exu, mesmo que ele seja pago, é uma tendência dele evoluir muito rápida, porque ali dentro de onde ele está trabalhando junto com o seu médium, com o seu burro, com o seu filho, ele não vai praticar nada de negativo, mesmo que as pessoas tentem pedir, porque existe uma doutrina, um camponeio, uma regra, onde ele está no momento. Mas o Exu pagão é aquele que não tem discernimento do que é o bem ou do que é o mal. Ele pratica, é como se fosse uma criança. É o Exu que está começando agora. A criança, ela não tem discernimento do que é o bem, do que é o mal, ela não sabe. Se você pedir para a criança fazer, ela faz, não é verdade? Porque ninguém ensinou ainda para ela o que é o bem e o que é o mal. Então o pagão é aquele que não tem, é o Exu ignorante, vamos por assim. Tá, entendi. Mas se uma criança ou uma adolescente faz alguma coisa para mim e depois aquilo reverte em algum mal para ele vai ficar bravo comigo. Porque eu que mandei ele lá fazer o mal. É assim também com o Exu? Se alguém fala, olha Exu, faça uma maldade, depois ele descobre que aquilo causou um peso na vida dele, ele fica bravo com a pessoa que mandou ele fazer. Quando ele tiver o discernimento, né, Capri? Quando ele tiver o discernimento de que você fez ele fazer uma coisa ruim e que ele nem sabia que era uma coisa ruim, ele já tem discernimento também para não ficar se vingando de você, porque ele tem coisa mais importante para fazer, para poder crescer na evolução espiritual. Perfeito? Entendi. O exemplo é bom, mas os tempos são diferentes, né, Capri? Claro, claro. Nossa. Então daí faz sentido o que o senhor falou, que o Exu todos são mais evoluídos que o homem encarnado. Porque a gente já cumpriu essa missão que eu expliquei aí da vida toda, a gente já cumpriu no campo da matéria. Entendi. Perfeito? Então a gente já está um patamar acima de vocês que estão evoluindo aqui, ainda no campo material. Tá certo. O senhor usou uma palavra, fazer uma função negativa, que eu diria fazer o mal. Parece que o senhor escolheu conscientemente usar esses termos para não confundir. Até porque as pessoas têm que entender que fazer o mal é consciente. E uma função negativa é um tratar, é mais amplo. Eu vou fazer um mal para tu. Eu vou lá racionalmente praticar alguma coisa diretamente para você. Funções negativas é qualquer coisa que demande energia negativa, seja em pequeno sentido ou em amplo sentido. Perfeito? Tem trabalhos espirituais de funções negativas que pregam mandar energia negativa para as pessoas. Isso não significa exatamente que está fazendo mal diretamente a alguém. Claro. É muito longo isso, né? Entendi. Mas, por exemplo, se está dentro da lei a pessoa não ter uma casa, 2 carros e um iate, então a lei envia essa função negativa na vida daquela pessoa, a pessoa interpreta como um mal que foi feito, mas é só o cumprimento da lei. Perfeito. Entendi. É assim então. E aí o Exu, quando pede favor para os faxineiros ou os soldados que estão numa patente mais abaixo, é esse tipo de favor que pede, para ir lá e fazer essa maldade, essa função negativa na vida da pessoa. Que tipo de favor que o senhor... A gente pode trocar vários tipos de favor. Vamos te dar um exemplo. Isso. Deixa eu tentar pensar no exemplo lúdico para que todos possam entender, seu cara. Mas assim, ó, vamos supor que num determinado momento
um espírito, um Egum, vamos lá, um Egum tem um pouco mais de consciência, que não está naquela total ignorância. Ele aprontou alguma coisa dentro da vida espiritual e ele precisa de uma ajuda, de uma proteção. Porque pode ser que alguém queira escravizá-lo e assim por diante. Então ele pede para o seu Giramundo, me protege, o seu Giramundo protege. Passa-se algum tempo, eu preciso que, acabei de fazer um trabalho espiritual, tirei bastante energia negativa do casuado inconsulente, eu preciso que alguém vá lá e limpe toda essa energia negativa e transforme ela e jogue ela embora e despache, como vocês quiserem. Eu vou cobrar o favor daquele que eu ajudei e eu tenho certeza que ele vai lá me ajudar. Consequente isso ainda, além dele me ajudar, ele começa a entrar num caminho de luz, porque ele começa a trabalhar para coisas boas e aí abre uma brecha para que ele também consiga uma evolução na espiritualidade dele, perfeito? Entendi. Claro. E então, para o senhor, como seriam suas próximas subidas assim no degrau da evolução? O senhor ia mudar ou perder o título que o senhor possui agora? O que é de Giramundo? De Giramundo. Senhor Guardião Exu Giramundo. Vai puxar saco demais, né, seu Não, mas não precisa de tudo isso, perfeito? Aliás, não precisa de nada disso. Eu acho que quanto mais evoluído é qualquer pessoa da matéria, qualquer Exu, menos ele precisa de título ou de qualquer tipo de polpa, viu, seu cabo? Porque eu sou o que sou e não preciso que ninguém me faça por palavra, ou por título, ou por nome, ou me engrandeça, porque eu me engrandeço com o meu próprio trabalho. Não preciso que ninguém me transforme grande. Perfeito, seu cabo? Não estou te dando uma boca. Não, mas tá certo, é bom ouvir. Mas estou dizendo como sou. E chegue mais rápido, certo? Tá muito longe. Venha mais para cá. E aí, seu cabra, o que é isso? Tecnologia. Tá, mas não, eu falo assim porque aqui na Terra, sobretudo, um título é difícil de se conquistar e as pessoas gostam que as pessoas se lembrem da conquista da pessoa e a pessoa pronunciando esse título, não é? Agora, no mundo espiritual, o senhor já entende que... Eu não tenho necessidade. Não tem necessidade. Perfeito. Claro. Tá certo. Mas o senhor não tem um reinado? O que você entende? Um reinado é assim. Reinado é assim. Eu sou o Exu Giramundo. Eu já tenho muitos amigos e esses amigos respondem às minhas deliberações. Então tá aí o Giramundo para direcionar, indicar. Então aí o senhor tem o seu reinado. De repente o senhor construiu um castelo onde o senhor mora e aí as pessoas vão até lá, alguns podem entrar e cada Exu que tem uma falange tem um castelo. Como que funciona isso? Seu cara, a você e a todos que nos ouvirem, eu sou um Exu muito prático. Então, eu acho muito bonito, eu parabenizo a todos vocês que explicam muitas coisas dessas formas bonitas de se dizer, mas para mim as coisas estão muito mais práticas do que pensar tudo isso. O que acontece é o seguinte: a gente tem hierarquia, a gente tem funções a seguir e pronto, acabou. Não precisa ter castelo, não precisa ter nada disso, até porque o espírito não tem mais moradia, seu cara, não é moradia física. Falar em castelo é um jeito de fazer com que as pessoas possam tentar ilustrar mentalmente aquilo que quer se dizer sobre uma entidade ou sobre o Exu. Mas a partir do momento que a gente sai do campo da matéria e vai para o campo espiritual, as coisas são muito práticas e acontecem de uma forma certa, sem muito pensamento, porque a gente já sabe aquilo que vai seguir, aquilo que vai fazer. Então a gente se trata de uma forma necessária a todos, perfeito? E tem uma hierarquia e a gente se respeita sem precisar exigir respeito. É diferente do pensamento de vocês aqui na matéria, que vocês precisam
demonstrar e falar o tempo inteiro com as pessoas. A gente já segue a nossa lei e nosso cumprimento que a gente tem que cumprir no plano espiritual. Ah, entendi.